Sabe como um único encontro pode, de repente, botar fogo numa história inteira? É exatamente isso que a gente vai ver. Vamos mergulhar de cabeça na cena de abertura do romance Luxúria, para sacar como a autora, em questão de minutos, cria personagens super complexos, um conflito que é o centro de tudo e, o mais importante, define apostas que são altíssimas. Então, com esse primeiro capítulo aqui na nossa frente, a gente vai fazer uma verdadeira autópsia literária. Vamos desmontar peça por peça mesmo, para entender o que faz essa narrativa prender a gente logo de cara, desde a primeiríssima linha. Ok, vamos direto ao ponto. A grande pergunta é, como é que uma coisa que deveria ser só uma entrevista profissional, sabe? Uma conversa de trabalho, vira de repente um campo de batalha super pessoal, onde literalmente tudo está em jogo? Beleza, para entender isso, a gente precisa começar pela nossa protagonista, a Dylan Ivory. E o objetivo dela, a princípio, é super claro e, olha, totalmente profissional. A Dylan tem uma missão bem simples. Pesquisa pura e dura. Ela está escrevendo um livro e precisa entrevistar um especialista no assunto para garantir que tudo seja autêntico, sabe? Para ela, aquilo é só trabalho. O plano dela é simples. Entrar, fazer as perguntas e manter o controle total da situação. Fim. Só que aí, chega o tal especialista, o Alec Walker. E no segundo que ele entra em cena, puf, todo aquele plano perfeito e profissional da Dylan começa a desmoronar. E aqui, gente, está a primeira sacada genial da autora. A gente não descobre como o Alec é pela aparência dele, não. A primeira coisa que a Dylan sente é uma aura, uma presença de poder absoluto. Ela percebe isso antes mesmo de conseguir olhar direito para ele. É uma coisa no ar. Aí a autora vai aproximando a gente aos poucos. Primeiro foi essa presença, essa aura. Agora ela dá um detalhe físico. A imagem dele vai sendo montada em camadas, sabe? E com cada camada a gente é puxado um pouquinho mais para perto. E para fechar, o golpe de mestre, o olhar. Aqueles olhos penetrantes. E são justamente esses olhos que vão se tornar a arma principal no jogo de poder que está prestes a explodir entre eles. É nesse ponto que a gente entra na cabeça da Dylan, e o pensamento dela já entrega o conflito. De um lado, a cabeça dela está gritando, isso é profissional, mas o corpo dela, o corpo está reagindo de um jeito completamente diferente e involuntário. A batalha já começou, e o primeiro round é totalmente dentro dela. Agora vem a parte mais legal. Vamos analisar exatamente como o controle da situação, que era tão importante para Dylan, começa a escorregar completamente pelos dedos dela. E o interessante é que não é nada forçado, é tudo super sutil. Com pequenas atitudes, uma depois da outra, o Alec vai, desarmando a Dylan e tomando as rédeas da conversa. Ele está transformando aquele encontro no território dele, bem debaixo do nariz dela. Uma vez que ele já está no controle, ele vai lá e simplesmente desmonta a razão da entrevista existir. Ele joga na cara dela que não dá para entender um estilo de vida só com perguntas. É preciso viver, experimentar na pele. Basicamente, ele está rasgando o roteiro da Dylan e escrevendo um novo. E isso aqui, olha, é o resumo perfeito do conflito central. A intenção profissional dela foi completamente atropelada pelo desafio pessoal que ele jogou na mesa. A entrevista já era. Acabou antes mesmo de ter a primeira pergunta. Toda essa mudança na dinâmica de poder, essa virada de mesa, tudo isso está preparando o terreno para o momento mais importante do capítulo, a grande proposta do Alec. E o desafio dele vai muito além do método de pesquisa dela. Ele ataca a imagem que ela tem de si mesma. Ele basicamente diz, você acha que está no controle, mas a sua verdadeira natureza é o contrário, é ser submissa. É aí que ele solta a bomba. A proposta que vai ser o motor de toda a história. O jogo deixou de ser sobre um livro. Agora o que está em jogo é identidade, é controle, é desejo. Mas a Dylan não é de recuar, né? Fiel a essa personalidade controladora dela, ela não só aceita o desafio, como ela dobra a aposta. Ela joga de volta para ele, transformando a proposta numa via de mão dupla, com risco para os dois lados. Isso é genial. Pronto, acordo fechado. O que começou como uma simples entrevista de trabalho agora é, oficialmente, uma briga de poder. Uma briga super pessoal e bem íntima. Tá, mas e aí? E o depois? O que acontece logo depois que eles fecham esse acordo? A gente vai ver agora como isso mexe com cada um deles por dentro no momento em que eles se separam.
E é aqui que a autora usa outro truque narrativo muito esperto. Ela muda o ponto de vista. E com isso a gente descobre que o baque não foi só para Dylan. Não. Os dois saíram daquele encontro completamente mexidos. E essa é a parte mais fascinante. Os dois estão totalmente desestabilizados, só que por razões opostas. A Dylan tá no meio de uma guerra interna, entre a mente dela que quer controle e o corpo que tá sentindo um desejo que ela não entende. Já o Alec tá lutando contra um desejo tão forte que abala a própria confiança que ele tem. Quando a gente entra na cabeça do Alec, a gente descobre uma ironia incrível. O que está incomodando ele de verdade não é o acordo que ele propôs, é a intensidade do desejo que ele sente por ela. Para ele, sentir isso é uma forma de perder o controle. Justo ele, o cara do controle. Então, ao transformar uma reunião que tinha tudo para ser chata numa teia super complexa de controle, desejo e orgulho, a autora deixa a gente com aquela pergunta na cabeça que vai guiar toda a história. O acordo foi feito, mas quem é que vai sair por cima no final? As apostas estão altíssimas, as cartas estão na mesa e esse jogo de poder, acredite, está só começando.